aqueles que nos assistem. Eu sou um vereador de primeiro mandato. Eu respeito aqui a experiência de muitos mandatos que tem o vereador Ivan Duarte. E ouço com atenção sempre que o vereador Ivan fala. Eu ouço com atenção porque ele tem muita experiência e a gente tem que colher daqueles que têm mais experiência aquilo que acontece normalmente nas questões políticas locais. Mas eu, sinceramente, na hora de pensar no projeto da planta de valores que foi mandado para essa casa do IPTU, eu, sinceramente, eu não vou ficar pensando se essa planta de valores vai dar chance ou não para que a atual administração, lá no final, tenha recursos para fazer essa ou aquela obra, fazer esse ou aquele investimento, e que isso poderá redundar em mais votos para esse candidato à reeleição. Sinceramente, eu me nego a fazer essa reflexão. Porque eu acho que não é do interesse da cidade. O Marcos, o Joãozinho, o Paulinho, o Eduardo, eles vão passar. Todos vão passar. A cidade e as gerações que virão depois podem ser comprometidas por pensamentos dessa estreiteza, a meu juízo. Eu acho que nós vamos pensar em fazer justiça tributária e analisar qual é a situação de arrecadação do nosso município. O município de Pelotas é um dos que menos arrecada em relação ao IPTU. E o IPTU é uma possibilidade da pessoa, levando em consideração aquilo que é a aparência de riqueza, que a gente não sabe muito bem detectar mesmo a riqueza, não é fácil, mas a aparência de riqueza pelo patrimônio imobiliário, se fazer aí uma tentativa de que aqueles que têm mais recursos possam pagar mais. Inclusive, eu propus, na primeira reunião com os secretários, com a administração, que se fizesse um IPTU progressivo, levando em consideração a condição de riqueza do contribuinte. Ou seja, aqueles que têm mais de 10 imóveis, que pagassem um percentual a mais do que aquele que tem um só. Que é isso que dizia, em outras palavras, esse senhor, que dizia, bom, eu construí uma casa durante muitos anos, tenho realmente uma casa muito boa, mas é a minha única casa. É o meu único imóvel. Ele realmente é grande, ele realmente é bom, valorizado, mas por que eu tenho que pagar tanto se é meu único imóvel, quando tem pessoas com 100, 200 apartamentos na cidade e vão pagar a mesma coisa por cada um deles? O argumento utilizado aí pela administração e os técnicos apresentaram foi uma súmula do STF dizendo que não pode haver a pessoalização do contribuinte, que o imposto é real, tem que se levar em consideração pura e simplesmente o imóvel, o valor venal do imóvel, e não pode ter outro fato gerador. Diante disso, eu realmente tive que ceder a minha emenda que eu gostaria de fazer, olhando que existe já uma súmula do STF nesse sentido, eu acabei recuando e fiz outras 4 emendas, que eu achei também que poderiam atenuar alguns problemas pontuais. Nós fizemos uma emenda conjunta, como o vereador Salvador já mencionou, que cria uma isenção para os idosos 65 anos ou mais e aposentados, que tenham renda familiar, num sentido de casal, na verdade, renda do casal ou individual de 2 salários mínimos e meio. Fizemos uma emenda ao artigo 12, parágrafo único. O parágrafo único do artigo 12 é muito importante porque é o parágrafo que possibilita uma revisão, por parte do contribuinte que estaria, na hipótese de aprovação do projeto, inconformado com os novos valores. Vou ler rapidamente o artigo 12. Diz assim, nos casos em que o contribuinte entender que o valor venal atribuído ao seu imóvel estiver acima do valor de mercado, poderá requerer
que é a reavaliação do mesmo junto ao órgão municipal competente para avaliação de bens imóveis. E o parágrafo único dizia: no pedido de reavaliação, poderá ser exigido laudo de avaliação feito através de método comparativo de dados de mercado com nível de rigor rigoroso, emitido por profissional habilitado. Bom, isso inviabilizaria na prática um pedido de revisão, porque o contribuinte teria que contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, fazer um grande estudo, para então poder pedir a revisão. Nós pedimos a supressão desse parágrafo primeiro, parágrafo único, aliás, do artigo 12, por entender que isso inviabiliza o pedido de revisão. Nós também propusemos a supressão do parágrafo 1º do artigo 24, que eu já mencionei em outra oportunidade, mas só para lembrar, que criava um outro contribuinte que não estava lá na parte geral do projeto. O compromissário comprador, mesmo sem a posse do imóvel, seria devedor solidário do IPTU. Parágrafo 1º do artigo 24. Nós também pedimos que fosse suprimido o parágrafo 1º. E, por fim, apresentamos uma outra emenda ao artigo 37, que menciona que para o exercício de 2015 ficam isentos imóveis sujeitos à depreciação por estarem localizados em logradouros públicos, em zona alagadiça, com base em parecer emitido pelo órgão do Sistema de Drenagem Municipal. Aqui existia, na legislação anterior, de 2005, várias ruas em Pelotas que, de determinados números a determinado número, eram isentos, porque eram consideradas zonas alagadiças. Agora, no artigo 39, revoga a lei 5.196 de 2005, que trazia esse elenco de ruas. Nós colocamos aqui uma emenda possibilitando que não haja mais a presunção absoluta de que existem essas zonas alagadiças e que elas, então, merecem isenção. Mas que, apresentado um estudo, provada que a zona continua alagadiça, se pudesse manter a isenção para que eles conseguissem comprovar essa situação. Nós sabemos que existem áreas dessas ruas que já não estão mais alagadiças. São áreas que não são mais. O vereador Adinho menciona que, da frente da sua casa, é uma zona alagadiça. Marcílio diz que na 7 de setembro, é verdade. Então, essas regiões que antes eram isentas, no novo projeto, no projeto apresentado, elas teriam uma redução de 30% e teriam a redução aquela das 250 URMs, mas não seriam mais isentas. Então, nós também fizemos uma emenda possibilitando que aqueles que pudessem obter a isenção. Mas eu acho que o seguinte, eu acho que o grande problema do projeto é até uma questão de oportunidade, né? O grande problema é que nós estamos vivendo um momento de indignação por parte da população pela baixa qualidade dos serviços públicos que a Prefeitura oferece. O grande problema que nós estamos vivendo é que em qualquer lugar onde nós vamos, onde os vereadores vão, eles ouvem que essa administração é das piores administrações que já se viu na história de Pelotas. Isso que se ouve em todo lugar. As pessoas espontaneamente dizem: nunca esteve tão ruim, nunca foi tão ruim, nunca as escolas estiveram tão em precárias condições, nunca as estradas estiveram tão esburacadas, a zona rural nunca viu uma situação tão crítica. Isso é o que nós ouvimos em todos os lugares. Bom, quando nós vemos que o poder público municipal não oferece serviços de qualidade e apresenta um projeto que visa aumentar em qualquer medida a arrecadação, eu acho que no primeiro momento a indignação se dá em razão disso. Nós ouvimos aqui na audiência pública ontem do Laranjal, por exemplo, o pessoal morador do Laranjal diz: vem cá, vai aumentar o IPTU no Laranjal? Nós já pagamos 1.300.000 de IPTU, não recebemos 10% disso em investimentos no Laranjal. O Laranjal não recebe investimentos
10% do que é arrecadado lá, e ainda querem aumentar a planta de valores do Laranjal. Então a indignação é muito mais por conta da ineficiência, ineficácia da atual administração, do que propriamente pelo projeto em si. E se nós formos olhar, eu já disse isso aqui, tem até muitas virtudes, mas o principal defeito é ser apresentado por uma administração que não presta serviço de qualidade para a nossa cidade. Obrigado.